Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tem Daniel Ferreira e Pedro Postura. No episódio de hoje vamos falar sobre o futuro da direita em Portugal. Daniel, a direita portuguesa sofreu grandes alterações nas últimas eleições. Queres comentar estas alterações no panorama político português? Antes de mais, olá a todos. É verdade que a direita tem sofrido muitas alterações na sua estrutura, tanto no estrangeiro, mas também em Portugal, porque é o caso que estamos a falar hoje, até porque desde o 25 de Abril até hoje a direita portuguesa, pelo menos relevante, esteve apenas dividida entre dois partidos, o PSD e o CDS, e por várias razões, por exemplo, digamos, o quase colapso da direita depois das eleições de 2015 e da formação da chamada Geringonça como novo governo, acabaram por emergir novas forças que no Parlamento se concretizaram na forma do primeiro partido liberal, ou assumidamente liberal em Portugal, que é a Iniciativa Liberal, e também do Chega. Muita gente pode correr o erro, digamos assim, de pensar que antigamente não havia liberais ou antigamente não havia o número suficiente de pessoas de uma direita mais radical, como é o caso da do Chega, mas não é verdade, estavam incorporados nos dois outros partidos, especialmente no CDS. Até se costumava dizer que o CDS era um partido tão dividido que se tivesse 3 deputados ia ter 4 tendências internas, e é algo que dá que pensar. Isto no futuro pode também ter alguma relevância e pode ser importante analisar, tanto porque podemos finalmente ter uma divisão clara entre uma direita mais próxima ao centro e uma direita mais, digamos, ambiciosa. Parece-me que Rui Rio tem tentado personificar essa direita mais clássica portuguesa e parece-me que as tendências da direita que ainda não tinham sido, digamos assim, exploradas, estão a sê-lo pela Iniciativa Liberal, que é o primeiro partido que não é, digamos assim, estatista, como tinha sido o PSD e o CDS até agora, e também pelo Chega, que entra em certos campos em que a direita portuguesa nunca se tinha atrevido, digamos assim, a entrar. Sim, antes de mais, olá a todos. Sim, de grosso modo concordo com o que o Daniel disse e penso que a direita em Portugal, mais do que tudo, eu acho que tem sofrido muito devido, tal como tu disseste, de certa forma, à estabilidade que sentiu durante 40 anos. E é muito difícil, tendo um sistema tão estável que acabou por sempre resultar e acabou por manter um certo status quo, seja, portanto, nas eleições legislativas e no Parlamento, seja, por exemplo, nas autárquicas e nas eleições regionais da Madeira dos Açores. E acabou sempre por ter, digamos assim, uma mão nos governos, porque o PS raramente governou sem um partido de direita pelo menos a dar suporte, a aprovar os orçamentos. Sim, exatamente. Sempre foi ao Bloco Central, ou, pronto, no caso de Cavaco Silva, uma maioria de um partido só, sim. De direita, neste caso, ou então, pronto, uma coligação, seja formal ou informal. Exatamente, seja, por exemplo, no tempo de Sá Carneiro, a Aliança Democrática, seja mais recentemente com Passos Coelho e Paulo Portas. Também houve muito essa ideia da união das direitas, ou a união da direita, porque não é que houvesse muitas durante estes 40 anos, não houve muitas direitas em Portugal, e sempre foram essas ideias, ou tal como estavas a dizer, o Bloco Central. O PS ir buscar algum tipo de apoio, seja ao PSD, seja ao CDS, como por exemplo vimos nos últimos tempos de Sócrates ver o seu governo viabilizado. E no primeiro governo do Constitucional, não é? Sim, exatamente. Mas no caso de Sócrates vemos o governo viabilizado por Paulo Portas e pelo CDS. Mas eu penso que a direita em Portugal está de certa forma, esta nova entrada no Parlamento destas duas forças veio acentuar ou de certa forma clarificar um problema que já existia na direita há algum tempo, mas que se afirmou claramente, ou de certa forma se calhar até se atrasou com Passos Coelho por causa do seu sucesso pós-Sócrates e o facto de ter governado e ter quase conseguido uma maioria absoluta e depois ter governado em coligação durante os 4 anos. Mas durante o primeiro mandato de António Costa eu acho que já se clarificou que claramente a direita precisava especialmente quando António Costa começou esta nova abordagem
começou a correr tão bem, de certa forma se percebeu que já não podia haver esta ideia de o despesismo da esquerda e a austeridade da direita, já não era suficiente para convencer pessoas a votar, até porque António Costa não era despesista, portanto tirou essa ideia da direita. E portanto isto tudo para concluir que eu sinto que a direita, mais do que outra coisa qualquer neste momento, precisa e precisava de causas para ganhar eleitores. E foi muito isso que a Iniciativa Liberal e o Chega trouxeram à mesa. Primeiro, clarificar e buscar certos, como tu disseste, e bem, eleitores, sejam liberais, sejam pessoas mais extremistas, à direita, mas mais do que tudo clarificaram certas ideias, deixaram de ser o CDS e o PSD de certa forma até não propriamente catch-all parties, mas catch-all right, por assim dizer. Catch-all na direita. Exatamente, portanto a direita toda tinha que se incluir ali. E agora, isto tanto se vê à direita como se vê à esquerda também, há uma maior abertura do sistema político e partidário português a novos partidos. Sim, é verdade. Eu até por acaso queria acrescentar isto na minha primeira intervenção, entretanto esqueci-me. Acho que podemos começar a ter um sistema partidário mais próximo do de certos países mais no norte da Europa, que é o que acontece normalmente em sistemas proporcionais, que é, por exemplo, o PS aprovar certas coisas com o PSD, certas coisas com a esquerda, e talvez um dia, se a direita for maioritária, o PSD aprovar tanto coisas mais ao centro como aprovar coisas mais à direita com outros partidos. Isso é algo que pode suceder e que já tem sucedido em parte, e quando isso acontece é normal que haja mais do que os 5 maiores partidos que nós tínhamos, e talvez o surgimento da Iniciativa Liberal do Chega seja parte dessa fragmentação do sistema político que é tão típica de governos ou de sistemas de partidos que não se apoiam apenas a maiorias absolutas, como acontecia antigamente. Era usual o PS e o PSD fazerem campanhas sempre a apelar a terem maiorias absolutas, e é uma coisa que agora não se vê. Nem António Costa, que claramente estaria supostamente a pensar numa maioria absoluta para esta legislatura, ele não fez uma campanha a pensar nisso. Sim, sem dúvida. Desde cedo sempre foi, e até de certa forma foi, inicialmente nunca pensou nisso. De certa forma ali, mesmo antes do fim, foi muito... se calhar era engraçado, porque até se calhar consigo. Sim. E depois mesmo no final foi tipo, não, eu não quero isto e tal. Foi pedir uma maioria sem a pedir. Não me importa. Mas sim. Não, e voltando só àquilo que eu estava a dizer, e não... Acho que uma coisa, eu esqueci-me de salientar ainda o PAN nos partidos novos, é que já são tantos. Também ia falar sobre isso, mas fala por favor. Não, era só mesmo isto, só acrescentar que o PAN existe. Pois é isso, exato, mas mais uma vez eu também acho que o PAN acaba por tirar tanto à direita como à esquerda, mas especialmente ao centro-direita e ao centro-esquerda. Sim. Porque vemos muita gente a votar no PSD e no PS, porque pronto, é a grande maioria da população mundial até, feliz ou infelizmente, está no centro do espectro político, e portanto ter um partido que politicamente também não está assim tão firmado e até acaba por ser muito fora desse espectro de centro-direita, porque acaba por ser muito sobre a questão dos animais, também roubou muitos apoiantes a pessoas que não têm opiniões políticas, na verdadeira acessão da palavra, tão firmadas, e que aquilo era provavelmente das coisas mais importantes para elas, e portanto saíram também, e os partidos do centro perderam essas pessoas. Mas voltando à questão das causas, portanto eu não sou nenhum consultor político e não ando aqui mas perdi algum tempo, devo admitir. Esta semana, na verdade foi já a semana passada, porque supostamente íamos falar sobre isto, mas George Floyd foi sem dúvida mais importante. E não parece que, portanto, ia citar algumas ideias, isto de todo não é nada inovador, não vou mudar aquilo que é, portanto, as ideias da direita em Portugal, e não vou dar nenhuma... Não suponho que vá ninguém ouvir isto. Mas gostarias de alterar as ideias da direita em Portugal, Pedro Fortuna? Não especialmente. Não sei, acho que... Achas que está tudo bem? Não, isso claramente não está, não é? Agora, também, se calhar ficávamos só pela direita. Não precisávamos estar na extrema-direita, não é? Se calhar é uma barreira, não é? De facto. Uma barreira que o CDS ainda não escolheu e está em cima do muro. Pois é, era isso que eu também queria falar, não é? Okay. Porque é uma situação importante do CDS neste momento.
que é perceber onde é que se passa da direita para a extrema-direita, não é? Porque o CDS sempre teve aquela coisa do à nossa direita, não é? Só uma parede. Só uma parede. Uhum. E portanto o CDS sempre seria o muro ideológico do o quão à direita Portugal, pelo menos com expressão relevante, estaria. E 2019 provou-nos que efetivamente existem muitos portugueses à direita do CDS. Uhum. E talvez não, podem existir portugueses que votem nesses partidos por outras razões. Sim, também talvez, mas pelo menos essas ideias, independentemente das pessoas considerarem ou não mais à direita do CDS, pelo menos ressoam numa quantidade cada vez mais significativa de pessoas. Uhum. Seja por uma questão de oratória, seja por uma questão de o Chega ter de facto, vamos dar o nome das coisas, se calhar está na altura, Sim. não andarmos a falar do fantasma. Vamos chamar-lhes fachos. Pá, acho que isto é preciso calma ainda só estamos no início. Uhum. Isso é para as pessoas que ouvem até ao fim. Sim, para os fãs. Exatamente. Mas sim, isto vai mesmo encontrar aquilo que eu queria dizer, que era causas. E eu acho que André Ventura soube escolher e perceber quais eram as suas causas. Uhum. E lutar por elas e torná-las muitíssimo claras, porque nós não percebemos neste momento quais são as causas do PSD desde Passos Coelho. Quer dizer, as causas de Passos Coelho era resolver a crise. Quer dizer, antes até, não é? Exatamente. Quer dizer, Manela Ferreira Leite, etc. Exatamente. Há 20 anos que não se sabe quais são as causas do PSD. Não, pronto, é governar. É verdade. É governar, pronto. Portanto, uma pessoa que realmente pense sobre a política, não é? E que realmente olhe e pense, bom, quem é que eu vou votar? Alguém que represente as minhas ideias. É muito difícil votar no PSD, não é? Porque, quer dizer, se calhar acredito no que eu acredito, se calhar não sei. E se calhar está na altura de, se calhar, estabilizar ou pelo menos deitar cá para fora para se perceber quais são essas ideias. Uhum. Coisa que o Chega fez, não é? Talvez não eram as ideias que eu provavelmente desejaria ouvir. Uhum. Certamente não eram as ideias que eu desejaria ouvir, mas a Iniciativa Liberal, também não sendo as ideias que eu desejaria ouvir. Socialmente é, Pedro. Socialmente, pronto, não vamos entrar para as minhas ideias sociais que o senhor acha que são descabidas. Mas é verdade, quer dizer, a Iniciativa Liberal tem ideias muito firmes, muito vincadas, mas mais importante do que serem muito firmes e muito vincadas, são ideias claras. As pessoas sabem o que é a Iniciativa Liberal, sabem o que é que a Iniciativa Liberal defende. E nós vemos isto na Iniciativa Liberal, e se formos para a esquerda, vemos isto principalmente, por exemplo, no PCP. Não é? Há 100 anos, quase. O resto dos partidos. Não é? Está quase a fazer 100 anos. Que se sabe perfeitamente o que é que o PCP quer. Uhum. Há 100 anos. Não há dúvidas. Uma pessoa que vota no PCP não vai enganado. Sim. Posso ou não concordar com as suas ideias. Agora, eu sei, não é? O que esperar se votar no PCP. Não sei o que esperar se votar no PSD. É verdade. E outra coisa que eu gostava aqui de acrescentar é que normalmente fala-se do Chega como um partido que vai buscar todas as forças políticas, e já foram vistos inclusive estudos onde se vê que tira tanto votos ao PS e ao PSD como ao CDS, como é talvez mais evidente, como até ao Bloco de Esquerda e à CDU. Mas há aqui algo que eu gostaria que eu acho importante, digamos assim, olhar, que é, nas novas sondagens, se nós repararmos e somarmos os votos de toda a direita, ou seja, a partir do PSD, os resultados ficam quase sempre iguais ou praticamente iguais aos das eleições de 2019 e aos das últimas sondagens antes das eleições de 2019. Ou seja, na prática o que está a mudar é a estrutura da direita, tal como tem mudado a estrutura da esquerda. A esquerda vinha desde 2002, se não estou em erro, subindo os resultados no seu todo, isto somando os votos do Bloco de Esquerda aos votos da CDU, e essa tendência agora inverteu-se porque há muitos votos da esquerda que vão para o PS, talvez atribuindo-lhe assim os louros da geringonça. E isto não é um caso exclusivo português. Se nós virmos os resultados de Espanha, já há cerca de 5 anos, eles já tiveram muitas eleições nos últimos 5 anos, os votos da direita somada entre Ciudadanos, PP e Vox, em número absoluto de eleitores, são quase sempre os mesmos. Existe uma grande alteração de onde é que as pessoas votam. Dentro da direita as pessoas vão rodando o partido onde votam porque ainda não sabem exatamente
aquilo que querem. É por aí que estás Sim, a sim, falar. sim, isso mesmo. E por isso é que nós antes tínhamos partidos de direita que englobavam toda uma imensidão de eleitores, por exemplo, as pessoas que votaram na PAF, tanto, pronto, em 2015, não, em 2011 foram a eleições separados, portanto não podemos analisar assim, mas em 2015 foram juntos. E nessas eleições em que eles foram juntos, nós tínhamos tanto pessoas que eram, podemos considerar, sociais-democratas, que não gostavam do PS por causa do despesismo e etc., então votaram na PAF, como temos pessoas que provavelmente hoje votam no Chega, ou que votam no CDS, mas têm ideias mais radicais do que muita gente dentro do CDS, e tal como em Espanha aconteceu com o Rajoy, com as suas maiorias, há muita gente que está tanto no Ciudadanos, que está mais ao centro, como no Vox, que está mais próximo à extrema-direita, que votaram nesse mesmo bloco grande. E esses blocos parecem estar a desaparecer. Depois, ainda tocando aqui um pouco na questão do CDS, o CDS tem definitivamente de ver em que lado é que se quer colocar. O CDS tem que ver se quer reconquistar votos que fugiram para a Iniciativa Liberal e ou para o Chega, ou se quer disputar o eleitorado de direita mais ao centro com o PSD de Rui Rio, de forma a ganhar mais eleitores. E isso é uma posição que o CDS não tem conseguido tomar, agora que o Francisco Rodrigues dos Santos, o Chicão, o homem gosta de ser tratado assim, acho eu, tem-se aproximado mais das forças mais à direita, mas ainda não é uma posição definida. Pegando só nisso que tu estavas agora a dizer, achas que os partidos que ainda não estão bem assentos, tanto o CDS como o PSD, como o Pedro estava a falar há bocadinho, e até mesmo o PAN, que são assim partidos que é difícil perceber exatamente o que é que eles querem, pelo menos neste momento. PS, não é? Sim, há sempre aquela incerteza de o que é que estão aqui a defender. Achas que esses partidos, excluindo o PS nesta linha de pensamento, achas que esses partidos podem vir a ser relevantes mais à frente? Eu acho que estes partidos podem ser relevantes mais à frente caso exista, por exemplo, uma crise, seja uma crise económica, seja uma crise política. Normalmente, por pior que um partido como o PSD, como o CDS ou como o PS, no caso de estar na oposição, esteja, normalmente quando há uma crise, são essas as primeiras soluções que se procuram. E, portanto, eu acho que isso pode acontecer. Agora, enquanto estivermos assim, só partidos que exigem uma ruptura, digamos assim, para com o que é feito atualmente, é que podem melhorar os seus resultados. Por exemplo, a Iniciativa Liberal, independentemente do PS ter resultados positivos ou ter resultados negativos, a Iniciativa Liberal vai propor um sistema diferente, vai propor políticas diferentes, alternativas, tal como o Chega. O Chega tem certas coisas que defende e que defenderia se Portugal tivesse um superávit de 20% ou um déficit de 20%. E isso seria visível também à esquerda, poderias-me perguntar isso, mas não é, e não é porquê? Porque os partidos da esquerda neste momento estão a apoiar a solução governativa do PS e, portanto, vão acabar por não ter ganhos políticos, a não ser que aconteça uma certa crise e que sejam, quem sabe, eles próprios a derrubar o governo. Sim, eu acho que até mais importante do que propriamente, eu acho que a importância que terão depende exatamente disso, de como é que a esquerda também irá evoluir em Portugal. E se a direita alguma vez vai voltar a ter como um todo uma maioria e portanto se alguma vez se colocará a hipótese de uma geringonça à direita, não é? E se isso é viável, se é possível, se é minimamente aceitável. Mas já tivemos dois partidos a dizer que não o fariam. Pois é isso, e com razão, não é? Provavelmente se calhar é importante não alienar o eleitorado de base, não é? Pronto. Mas eles não rejeitam geringonças à direita, rejeitam com... Pois é isso, com um partido específico. Agora, não acho que seja muito difícil, agora, tal como tu disseste, o que eu ia dizer no fundo era que não acho que seja muito difícil ter um governo com a Iniciativa Liberal, o PSD e o CDS no mesmo governo, ou pelo menos numa coligação partidária de género geringonça, mesmo que não fizessem parte do governo per se. Agora, e portanto completamente pondo o Chega do outro lado da equação e completamente fora desta possibilidade, o que me parece muito difícil, mais do que propriamente, porque em termos de ideias não será muito longe. Agora, também será muito interessante é ver como é que o CDS de facto se posiciona, porque uma aproximação ao Chega significa provavelmente
um abandono desta direita tradicional, ou desta direita, se calhar vou-me arrepender deste termo, mas aceitável, entre aspas, ou que a maioria dos portugueses, esperemos e penso que sim, consideram que é uma direita saudável e de ideias perfeitamente aceitáveis. Da direita do conservadorismo liberal, não é? Exatamente, que se coadunam, no fundo, com o que é a democracia. Especialmente a democracia portuguesa, que não é exatamente... E com o que foi o CDS ao longo da sua história, pelo menos formalmente. É preciso perceber que não é um partido novo, não é? É um partido que tem muita história e defendeu coisas relativamente diferentes, mas quando falamos de um partido que tem as suas bases na democracia cristã, os valores e as ideias do Chega não se coadunam de todo com aquilo que são as ideias da democracia cristã. E, portanto, se nós analisarmos aquilo que é a cristã democracia... e não só. Exatamente. Já não queria dizer, mas sim. Mas é verdade, e a democracia cristã está muito mais próxima, neste caso, por exemplo, de uma social-democracia. E por isso é que vimos muitas vezes o CDS a apoiar um PS e um PSD quando estes se aproximam, exatamente por causa disso. O PS e o PSD supostamente serão a social-democracia, dependendo de quão mais à esquerda ou à direita é que Mas estão. não achas que se o CDS chegar demasiado ao PSD é capaz de perder eleitores para o PSD, ou continuará sempre a ter aqueles eleitores que sempre votaram no CDS e, portanto... Eu penso que depende sempre muito do... Eu acho que em Portugal é sempre muito importante, no fundo, quem é o líder dos partidos e a capacidade que tu tens, de certa forma, de te expor àquilo que é a maioria da população. Agora, se tornar aceitável, entre aspas, ou se tornar perfeitamente... A ideia que as pessoas têm do CDS neste momento é o partido mais à direita em Portugal, tirando de uma direita, mais uma vez, normal e aceitável. E, portanto, há muita gente do PSD, não é? E mesmo da Iniciativa Liberal, que nunca votaria no CDS por ser demasiado à direita daquilo que eles têm, daquilo que eles consideram. Por exemplo, uma pessoa da Iniciativa Liberal, se for tão liberal economicamente, se for tão liberal socialmente como é economicamente, nunca poderia votar no CDS. Claro. Não é? As ideias do cristianismo, especialmente em termos do conservadorismo associado à religião, não se coadunam minimamente com as ideias da Iniciativa Liberal. E aí vemos um choque claríssimo entre as duas forças políticas. E, portanto, aí é impossível. Agora, entre o PSD e o CDS, como é óbvio que sempre existiu e sempre existirá. E acaba sempre por ser uma questão de a capacidade que os líderes têm de se impor e de chegar às pessoas, seja quais forem as suas forças políticas e seja quais forem as ideias que têm. E nisso eu acho que talvez terem ido pelo Chicão, pelo menos em termos de carisma e de capacidade talvez tenha sido uma boa solução. Em termos de ideias, também ainda não se percebeu muito bem. Não é? Porque parece que o homem anda a palpar terreno há meses e se calhar já está na altura de deixar o apalpães e começar a defender coisas concretas. A defender coisas concretas, porque uma pessoa anda aqui um bocadinho incerta sobre aquilo que é o CDS. Pedro, neste momento, André Ventura é a grande figura da nova direita em Portugal, e digo isto porque, acima de tudo, gera muita conversa à sua volta. Achas que André Ventura vai ser uma figura muito relevante no futuro do nosso país? Pô, mais uma vez, acaba por ser sempre aquilo que eu estava a dizer. Depende de muita coisa, depende muito também, e aqui eu penso que a direita, mais do que a esquerda, tem um papel muito importante a desempenhar se de facto quer travar André Ventura, seja por que razões forem. E esta ideia de travar André Ventura não é, de certa forma, portanto, assumir as ideias de André Ventura, ou, já estava a faltar a palavra, mas aglutinar e juntar-se às ideias de André Ventura. Pelo contrário, tem que haver uma clara diferenciação entre aquilo que é a direita e aquilo que é o Chega e aquilo que é uma direita mais, não é, extremista e mais faixa. E, portanto, já está na hora do fascismo. Okay. Já vamos nos 24 minutos. Já está na altura do fascismo. Porque é verdade, não acho que vale a pena negar, porque são ideias que não se coadunam com aquilo que foi fundada a democracia portuguesa. E eu acho que infelizmente, se calhar já passaram anos demais. E se calhar, apesar de não efetivizarmos isto o suficiente,
não foi, não é e não deve ser aceitável que estas ideias estejam presentes no Parlamento português e que estas pessoas, não é, estejam à vontade minimamente a expressar estas ideias, não é, no fundo, numa zona pública e num sítio público, especialmente o Parlamento, não é? Porque vemos, por exemplo, Mário Machado, uma pessoa supostamente assumidamente racista, que não tem à vontade de ir ao programa da manhã do Gocha, dizer que é racista, até tem amigos que são, não é? E portanto, se nós E conseguimos... diz só, não, o Salazar era bom dia, não era o Hitler. Também é mau, não é? Pronto, mas até já são outras questões. Portanto, se uma pessoa desse nível não tem o à vontade para assumir esse tipo de coisas, uma pessoa como André Ventura também não pode ter à vontade para dizer as coisas que diz. E a questão é que eu odeio ser esta pessoa. Não sou e vai ser uma vez, nunca mais me ouvi dizer isto. Agora, aquilo que se está a passar com os ciganos não é diferente daquilo que passou com os judeus na Alemanha. E portanto é muito importante que as pessoas percebam. E com os ciganos na Alemanha. E também com os homossexuais e com os negros também, com muitas outras minorias que não se falou. É importante que as pessoas tenham noção disto. Não é só estamos a pagar os subsídios para essas pessoas, etc. Tudo isso tem que ser falado, tem que ser discutido, mas no fundo, se nós analisarmos o que é que está a passar com André Ventura, estamos a usar minorias para ganhar vantagem política, estamos a usar mais do que minorias, ódio, e estamos a usar o ódio e a criar ódio com minorias para ganhar vantagem política. E uma coisa é resolver problemas com as minorias, outra coisa é ganhar vantagem política para ganhar vantagem política com minorias. E essa é a linha que André Ventura certamente percebe, não é? Mas que tenta que a maioria da população não perceba. E é muito importante que as 5 pessoas que nos ouvem, esperemos que compartilhem estas opiniões. Muito bem, muito bem. Pegando ainda um bocado naquilo que tu disseste, muitas vezes disse, mas o André Ventura não quer fazer nenhum genocídio, ele não disse nada disso, etc. Importa recordar que quando forças como o partido nazi de Hitler fizeram campanha, eles não diziam, nós vamos construir campos de concentração para matarmos minorias, para matarmos homossexuais, etc. Eles não disseram isso. Eles esperaram até estarem no poder para o fazer. E acho que importa muito pensar nisso e importa também ver em que é que a democracia portuguesa foi fundada. A democracia portuguesa durante muito tempo, porque estas forças de extrema-direita não são uma novidade na Europa, não apareceram há 5 nem há 10 anos, não apareceram quando a Marine Le Pen foi à segunda volta, nada disso. Essas forças já existiam, por exemplo, desde os anos 90, desde o reforço da integração europeia, e nós em Portugal, como a nossa democracia foi fundada numa ruptura para com ideias de direita, para com ideias altamente conservadoras, para com ideias nacionalistas, etc, etc, acabámos por ter uma direita que, talvez por receio de perder espaço na opinião pública e de perder eleitores, acabou por assumir sempre ideias democráticas. Nós tivemos até há bem pouco tempo, durante mais de 40 anos, uma direita portuguesa que nunca apelou a valores que não fossem democráticos. Nunca. Nós tivemos as forças mais radicais à direita durante o PREC, como é normal, como tivemos as forças mais radicais à esquerda, que depois acabaram, digamos assim, por acalmar. E agora estão a ser ultrapassadas certas linhas, porque a partir do momento em que a direita se perdeu, houve uma tentativa de transformação, tanto no PSD, que tentou voltar aos tempos antigos com o Rui Rio, tanto no CDS, que propôs uma liderança renovada, tanto na Iniciativa Liberal, que também tem ideias, gosto ou não delas, que são democráticas, que não são ideias totalitárias, não são ideias ditatoriais, e depois temos uma certa direita, e isto deve-se não só ao Sr. André Ventura, porque não podemos estar sempre a bater no mesmo, mas também se deve às pessoas na sociedade civil que apoiam ativamente o Chega, que não veem alternativas na direita, mesmo tendo 3 partidos diferentes, e que assim procuram fugir e são atraídas por certas ideias mais populistas. A política portuguesa, e neste caso mais particular a direita, tem de voltar, tem de revisitar, por exemplo, o passado, tem de revisitar as velhas ideias, tem de mostrar que sempre defendeu valores democráticos, que nunca defendeu valores como os do Chega, e traçar claramente uma barreira para com essa força política.
Rui Rio já disse que pode fazer uma geringonça à direita, mas que não se coligará com o Chega. A Iniciativa Liberal também, através do seu deputado único, também já disse que traça a linha vermelha à direita, onde está o Chega, e infelizmente, não só para a direita, mas também para a democracia portuguesa, temos um partido histórico como é o CDS-PP que o recusa fazer. E depois, importa ainda que... eu acho que não podemos deixar alguém fazer uma campanha baseada em mentiras, porque ele diz que ninguém faz nada em relação aos ciganos e etc. Não há ninguém que receba um subsídio só por ser cigano. Uma pessoa que viva numa barraca sem emprego e que tenha 5 filhos, essa pessoa tanto faz ser cigana, como ser branca, como ser negra. Não interessa. Essa pessoa vai receber o mesmo dinheiro do Estado, essa pessoa não recebe um subsídio específico por ser cigano. Depois, diz que a situação do emprego não melhora. Importa ver porque é que os ciganos estão nessa situação. Importa ver porque é que nós destruímos e muitas vezes desprezamos as áreas profissionais deles, fixámos-los em bairros onde eles não viviam, obrigámos-los a viver em casa e esperamos que eles se adaptem de um dia para o outro. Diz que em relação aos casamentos de menores a situação não muda. Mentira, os casamentos de menores, particularmente na etnia cigana, mas também em todas as outras, vêm diminuindo ao longo do tempo. Quanto à escolaridade também, que diz que não frequentam a escola e etc. Se nós formos ao final do século XX, vemos que praticamente nenhum cigano sabia ler e escrever. Hoje em dia já é muito comum. Hoje em dia já praticamente todos os ciganos acabam a escola primária e muitas vezes vão até mais além. Será que está tudo feito? Não, não está tudo feito. Continuamos a não os ter adaptados, mas não é a dizermos corte-se nos subsídios, façamos um plano de confinamento especial para uma etnia, façamos discurso de ódio. Não é assim que os problemas se resolvem e nunca o discurso de ódio resolveu uma situação quer de um país, quer de uma etnia em específico. E assim, com esta ideia, concluímos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até à próxima.